Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar teste no PHP utilizando o PHP Unit. E o que seria o PHP Unit? PHP Unit é um framework para teste unitário. Imagine, você tem uma aplicação e você precisa dar manutenção nesta aplicação em uma funcionalidade. Ok, você faz essa alteração. No entanto, esta funcionalidade ela utiliza os mesmos recursos desta outra funcionalidade. E por algum fator, você fez uma alteração, e esta alteração influencia nesta funcionalidade aqui. E essa funcionalidade corresponde a essa daqui. Você fez uma alteração, agora está diferente. Você pode implementar teste automatizado para ver se passa corretamente. Por exemplo, tenho esta aplicação, eu testo, venho no arquivo ler e faço o teste unitário. Copio esta instrução, executo somente este arquivo, realizando o teste. Dou um Enter e executou corretamente. No entanto, veio algum outro desenvolvedor que entrou neste projeto, veio na tabela usuários e alterou a coluna de nome para name. Altero para name e ao invés de eu sair fazendo teste em todos os locais na aplicação, eu posso executar o teste unitário. Aqui eu estou fazendo o teste em um único arquivo, mas poderia ter mais teste. Realizo o teste, não conseguiu passar. E aqui ele já está apresentando por que não conseguiu passar no teste. Porque eu estou tentando cadastrar na coluna nome, no entanto, alguém alterou para a coluna name, quebrou a aplicação. Isto é, conforme eu apresentei. A aplicação utilizava isso daqui e alguém fez uma alteração e agora está diferente. E para fazer o teste, posso utilizar o teste unitário. Então, bora implementar um teste unitário utilizando o PHP Unit. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Starto o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server e em seguida o diretório Celc dentro do WAMP Server, diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro o diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. E, primeira coisa, eu crio um arquivo ler md indicando que eu preciso ter alguns requisitos. O PHP 8.1 ou superior, o MySQL 8 ou superior e também preciso ter o Composer. Verifico se eu tenho o Composer instalado, venho em novo terminal e executo o comando Composer. Se tiver o Composer instalado, será apresentado a versão que eu tenho. Caso você não tenha o Composer instalado, abaixo há um link para acessar um tutorial no qual eu apresento como instalar o Composer. Composer é utilizado para gerenciar as dependências. No nosso caso, será o PHP Unit. Eu pesquiso pelo PHP Unit. Após ter realizado a pesquisa, abro o site e abrindo o site tenho como o utilizar. Venho neste botão e, conforme eu já citei, precisa ter o PHP 8.1 ou superior. Depois preciso ter o Composer e posso instalar agora o PHP Unit. Copio este comando e acrescento no arquivo ler, só para ter o comando. Estou utilizando o Composer para instalar como a dependência de desenvolvimento a dependência PHP Unit. Venho no terminal do editor, o terminal do editor já acessou o diretório Celc, estou no diretório correto, simplesmente executo este comando para instalar esta dependência. Dependência instalada corretamente. Se eu vier no arquivo Composer.json, já está indicando que eu tenho uma dependência que será utilizada somente enquanto estiver em desenvolvimento, sendo essa dependência. Posso fechar no momento este arquivo, somente eu acrescento neste arquivo ler mais detalhes.
sequência para criar o projeto, eu instalei essa dependência, mas quando baixarem o projeto, não haverá esse diretório vendor e nem o arquivo composer.lock. Para ter esses arquivos, você simplesmente executa o composer install. Executando o composer install, é instalado todas as dependências que o arquivo composer indica. Posso retornar na documentação, instalado a dependência, e no arquivo composer está indicando para criar um alias, um apelido para o diretório source. Ele está indicando source porque seria criar um diretório source neste local. Mas ao invés de eu criar um diretório source, eu crio um diretório app, só alterei o nome. E quero seguir o padrão MVC, então eu crio o diretório controllers. Dentro desse diretório controllers, crio uma classe com o nome de cadastrar usuário.php, só criei a classe, retorno na documentação. Aqui ele está fazendo o teste em uma classe e-mail e está retornando se é true ou falso. Então, é isso que eu quero implementar. Crio uma classe, um método e retorno true ou falso. Abro o PHP. Depois de abrir o mesmo, eu utilizo class para criar uma classe com o mesmo nome do arquivo, com o nome de cadastrar usuário. Criado a classe, dentro desta classe eu crio um método público para poder ser chamado externamente. Public, uma função com o nome de cadastrar usuário. Seguindo o padrão PCR4, nome de classe, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Nome do método, a primeira letra da primeira palavra em minúsculo, das outras palavras em maiúsculo. E esta função, sendo o método, no momento ele não recebe nenhum parâmetro, eu simplesmente retorno true. Sucesso, não houve erro nenhum. Mas eu preciso indicar onde está essa classe. E conforme está indicando, ele utilizou o autoload, em seguida source. Eu coloquei app, significa que eu preciso ir no composer, vírgula, e acrescento a próxima propriedade. Sendo autoload, o editor está auxiliando, e utilizo PCR4, padrão, e internamente vai ter o alias app. Quando eu utilizar o alias app, contra barra, eu estou indicando o diretório app, esse diretório. Então, sempre quando eu utilizar o app, eu indico este diretório. Venho no cadastrar usuário, posso utilizar? Não, eu preciso fazer o seguinte. Se eu vier em vendor, em seguida composer autoload PCR4, se eu conferir, ele somente tem esses dois alias. E eu acrescentei um novo alias, este alias app. Eu acrescento manualmente aqui? Não, eu não acrescento manualmente. Eu confiro, coloco o composer e verifico qual é o comando que deve ser utilizado. É o composer dump autoload, este comando. Utilizo primeiro a palavra composer e depois o dump autoload. Dou um enter, gerou. Se eu conferir agora em autoload PCR4, confiro, acrescentou este alias. Essa parte do alias você faz uma única vez e depois não precisa mais implementar durante o projeto. Fecho o composer no momento e acrescento no arquivo ler, só para ter os comandos que estão sendo executados. Criar o alias no composer, retorno no cadastrar, agora sim eu posso utilizar, acrescentando namespace, estou colocando o namespace para o composer encontrar esta classe. Depois o alias app, este alias que eu atribuí, que eu criei neste local. Quando eu coloco o alias app, estou indicando o diretório app. Depois eu tenho o diretório controllers. Este diretório. O nome do arquivo não preciso indicar, porque o nome do arquivo é o próprio nome da classe. Criado isso daqui. Cadê?
isso, ao invés de eu testar o e-mail, eu estou testando um simples return true, estou retornando true. Agora preciso criar o teste. E o teste, seguindo as recomendações do Design Patterns, eu coloco um diretório teste. Dentro desse diretório teste, crio um diretório com os testes unitários. Quero testar uma única unidade e, neste caso, será o cadastrar o usuário. Ou cadastro o usuário, em seguida teste.php. Copio o nome do arquivo, abro o PHP, em seguida crio uma classe com o nome de cadastrar usuário teste, em seguida estendo extend. Quero acrescentar o seguinte, sendo o teste, o editor está indicando que eu tenho o teste case, e esse teste case refere-se ao PHP Unit. É exatamente isso que eu quero. Já acrescentou o use, indicando onde está esta classe teste case. Abro chave, fecho a chave, crio um método público e este método com o nome de teste cadastrar o usuário. Um método vazio, não recebe nenhum parâmetro e internamente posso instanciar agora esta classe cadastrar usuário, mas eu não estou indicando onde está esse cadastrar usuário teste, eu preciso indicar. Anteriormente eu criei o alias para o app, eu preciso criar o alias para o teste, vírgula, e quando eu colocar o nome de testes, eu estou indicando para o Composer que deve carregar o diretório testes, esse diretório, este nome. E vocês já sabem, eu preciso executar agora o Composer dump autoload para criar o caminho do alias. Vocês já sabem, eu conferi anteriormente aqui no PCR4. Agora eu tenho teste e app, os dois, indicando o diretório correto. Só abrir dentro do diretório vendor para apresentar para vocês. Minimizo aqui, criado o alias, retorno no arquivo teste, o Composer posso fechar, o arquivo ler também fecho, deixo primeiro o teste e depois a controle, deixo os dois abertos. Dentro do teste quero acrescentar este cadastrar usuário, mas vocês sabem, primeiro preciso indicar onde está essa classe. E esta classe está dentro do diretório teste, que é identificado pelo alias teste, e depois eu tenho o diretório unit, esse diretório. Indiquei onde está esta classe. Se você tem o hábito de utilizar o include, você informa qual arquivo você quer incluir. E aqui você está indicando onde o arquivo está. Isso aqui você indica através do namespace, você indica onde o arquivo está. É um pouco diferente, um pouco mais difícil de compreender para quem tem o hábito de utilizar o include ou require quando você está incluindo o arquivo. E aqui você está indicando onde está o arquivo. E agora utilizo a palavra reservada new para instanciar a classe cadastrar usuário. Em função de eu ter indicado o namespace corretamente, já está indicando qual classe que eu quero incluir. Se eu der um Enter, ele acrescenta o use aqui na parte superior. Confira se realmente ele acrescentou. Você também pode fazer da seguinte forma. Pode colocar tudo isso daqui na mesma linha, independente. Pode fazer assim ou conforme aqui ele importou na parte superior. Instanciei a classe, crio um objeto com o nome de cadastro e este objeto, utilizando o mesmo, eu posso chamar agora o método, coloco o sinal de maior, começo a digitar, já apresenta que eu tenho este método cadastrar usuário, o C minúsculo. C minúsculo, a primeira letra indicando que é um método, e atribuo para uma variável resultado. E próximo passo é usar asserções para verificar se o cadastro foi bem sucedido. Utilizo o cifrão diz para instanciar um método
ele está apresentando método final, somente ele colocou aqui falso, não é esse que eu quero. Falso, não é esse aqui. Então, eu apago e começo a digitar, ele já apresenta, é o true. Se retornou true, cifrão resultado. Se esta variável possui valor true. Tenho esta classe, ele está retornando true e retornou true, atribuí em resultado e verifico. É true? Se for true, quer dizer que o teste passou. Só coloco um comentário, indicando estou instanciando a classe, chamando o método e verificando se passou corretamente. Eu implementei isso daqui. E para verificar, se passa pelo teste, utilizo o vendor, em seguida bin, php unit, indico o nome do teste, sendo o nome do arquivo. É isso que será executado. Somente eu acrescento no arquivo ler antes, coloquei executar o teste e utilizo o vendor, depois barra bin, barra php unit, conforme está na documentação que eu apresentei, deve acessar o diretório testes. Acessou o diretório testes, tenho o diretório unit, estou realizando o teste unitário de uma única unidade e é o cadastrar teste. Eu coloquei teste, então simplesmente copio o nome do arquivo e acrescento neste local. Copio isso daqui. Para quem baixar o projeto, também precisa executar este comando. Eu pego agora este comando. Eu recomendo que você digite e não copie conforme eu estou fazendo, porque digitando você reforça. Se eu coloquei tudo correto, deve executar o teste. E o que ocorreu, ele rodou corretamente, não apresentou erro nenhum. Teste 1, ok. Mas se eu retornar falso, imagine que esta classe responsável em cadastrar o usuário, ao invés de retornar true, retornou falso, não conseguiu cadastrar. Conferir, executando novamente o teste, eu tenho agora uma falha, não passou pelo teste. Ele retornou falso ao invés de retornar true, não conseguiu cadastrar corretamente. É claro, aqui é só um return true e falso. Se você quer compreender como executar o teste, até o momento, ok. Mas eu quero avançar um pouco. Agora eu quero cadastrar um usuário no banco de dados e conferir se realmente consegue cadastrar ou não. Se eu quero trabalhar com banco de dados, eu venho em app, seguindo o padrão MVC, eu crio o diretório Models. Dentro desse diretório Models, seguindo o padrão Design Patterns, eu crio um diretório Service. Talvez você pode afirmar, por que eu não estou criando o diretório Service dentro do app e dentro de Models? Eu estou criando dentro de Models porque eu quero indicar que este serviço está relacionado diretamente com banco de dados, porque o objetivo da Models é manipular os dados juntamente com o banco de dados. Dentro do diretório Service, crio um diretório DB Connection, pego o nome do arquivo e internamente abro o PHP. Primeira coisa, indico onde este arquivo está, para isso utilizo namespace. Depois o alias app, é o diretório controllers? Não, agora eu tenho o diretório models e acesso o diretório services. Estou indicando onde está o arquivo. Agora eu crio uma classe abstrata. Esta classe não pode ser instanciada, somente herdada. Coloco o nome dbConnection, o mesmo nome do arquivo. E também crio o método do tipo protect, somente pode ser herdada, função com o nome de getConnection. Ela deve ter a conexão com o banco de dados e deve retornar um objeto. No momento eu coloco true ou falso, então vai ser um boolean, mas depois eu altero para objeto, ou deixo vazio ao menos no momento. Depois eu coloco objeto e simplesmente coloco um return true, somente isso. Eu tento instanciar esta classe no cadastrar usuário. Será que eu consigo? Não é no cadastrar teste, é no cadastrar usuário, na controllers.
eu utilizo a palavra reservada new, em seguida dbConnection. Observe que o editor não está dando a sugestão, porque é uma classe que não pode ser instanciada, é uma classe abstrata. Ela só pode ser estendida. Extend, começo a digitar, o editor auxilia indicando que eu tenho esta classe. Selecionando dbConnection, ele acrescenta o use, indicando onde está esta classe. Herdei, esta classe cadastrar usuário está herdando tudo do dbConnection. Assim eu torno uma classe mais segura, só pode ser herdada. E dentro de dbConnection, eu crio os atributos, um atributo privado do tipo string, importante, tipagem você utiliza a partir do PHP 8, por isso é que eu coloquei no arquivo ler PHP 8.1 superior, e o banco de dados está localmente, localhost. Inclusive, vamos criar primeiro o banco de dados. Eu acesso localhost, porque eu estou utilizando o AMP Server. Em seguida, venho em phpMyAdmin. O usuário padrão é root. Lembrem do usuário, a senha em branco e o servidor MySQL. Entrar. Preciso criar uma nova base de dados. Venho em base de dados, coloco o nome de Selk. Em seguida, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI. Criado a base de dados, crio a tabela usuários. Com 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna, ID do tipo inteiro, e ela é chave primária e também autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Próxima coluna, nome, do tipo varchar e 220 caracteres. E-mail, também do tipo varchar e 220 caracteres. E no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, tenho a tabela, criado a base de dados e criado a tabela. Eu posso continuar com as credenciais do banco de dados. Acrescento mais um atributo privado do tipo string e agora será user. Recebe o valor. Lembro quando eu acessei o phpMyAdmin, coloquei root, assim eu tenho o usuário, a senha, a base de dados, a porta e depois eu retorno a conexão. Primeiro eu altero password, lembro, eu setei, era vazio, dbName, qual o nome da base de dados, eu coloquei o nome da base de dados Selk e a porta 3306. Não é obrigatório a porta, mas eu coloco aqui porta e será 3306, é um inteiro, não preciso colocar entre aspas simples ou aspas duplo. Somente aqui eu coloquei string, então eu utilizo o pipe, indicando que pode ser um inteiro ou pode ser uma string. E você já sabe, somente a partir do PHP 8 mais de uma tipagem. Acrescento um comentário, colocando uma documentação, coloco 2 pontos, em seguida var, eu quero documentar uma variável do tipo string, e esta variável é o nome de host, e ela recebe o que? Recebe o host do banco de dados, ou recebe o local do banco de dados. Para agilizar, coloquei o comentário para as outras propriedades, recebe o usuário, a senha, a base de dados, a porta e, por último, recebe a conexão com o banco de dados. Também será privada e depois indico que é um objeto, ele recebe o nome de connect, que vai ter a conexão com o banco de dados. Isso significa que posso implementar a conexão internamente. Utilizo o try-catch, se conseguiu executar corretamente, acessa o try, se não, acessa o catch. E neste catch posso retornar um PDO exception, seleciono, será importado o user na parte superior, confira se importou o PDO exception e atribuo a mensagem error. Eu tenho o erro, abro
chave, fecho a chave e internamente eu coloco die para pausar o processamento. Se caiu no cat, não continue. Neste caso, coloco a frase: erro, por favor, tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com o administrador. E você completa a frase. Mas eu preciso implementar a conexão. Eu implemento a conexão com a porta e depois a conexão sem a porta. Os dois exemplos. Utilizo o cifrão.this para chamar o atributo connect, este atributo que eu criei aqui acima, e ele recebe a conexão com o banco de dados. New para instanciar o PDO, e para o PDO eu preciso passar o seguinte. O editor está indicando, preciso passar todas essas informações. Neste caso aqui será o host, a porta, a base de dados, depois o usuário, password, entre outras opções se houver necessidade. Eu indico que estou utilizando MySQL e este MySQL está em qual host e ele está no seguinte local. Eu estou indicando, coloco primeiro o cifrão.this e depois a propriedade host. Eu estou utilizando esta propriedade. Esta propriedade possui onde o banco de dados está. Depois do host, eu coloco ponto e vírgula e também indico a porta. Port são palavras reservadas. Isso daqui são palavras reservadas, você coloca exatamente conforme eu estou colocando. Depois do port, utilizo o cifrão.this e utilizo a propriedade que possui a porta, está dentro de porta, esta propriedade. Depois de porta, a porta, vírgula, e acrescento também dbname, uma palavra reservada, recebe o que estiver em cifrão.this, e neste caso é o dbname, é o nome da propriedade. Só conferir se é dbname que eu coloquei. Sim, coloquei dbname Selk. Depois do dbname, conforme estava apresentando anteriormente, que eu preciso passar para o PDO, acrescento vírgula, cadê? Aqui, porta. Inclusive, aqui eu faço diferente. Este aspas duplo eu recorto, finalizo aqui o aspas duplo, depois do dbname eu acrescento a vírgula, agora sim, preciso indicar o usuário, e o usuário está em cifrão.this, user, é username e o user, só conferir, eu coloquei user, depois do user, vírgula, se eu colocar a vírgula, o editor auxilia. Preciso indicar agora a senha. E a senha está em cifrão.this password. Começo também a digitar pass. Eu coloquei pass ou password? Pass. Senha somente eu coloquei pass. E assim eu tenho a conexão com o banco de dados. E dou um return para retornar cifrão.this connect. Eu retorno a conexão. Só connect. Retorno esta propriedade, retorno este atributo no qual possui a conexão com o banco de dados. Se eu estou seguindo o padrão Design Patterns, então em cadastrar usuário, eu não deixo aqui o Extend Connection. Eu coloco isso em uma Modules. Venho dentro do diretório Modules, crio um diretório com o nome de Repository. Dentro desse diretório Repository, crio um arquivo com o nome de usuários repository. Extensão do arquivo PHP, copio o nome do arquivo e, primeiro, preciso indicar onde este arquivo está. Para isso, utilizo namespace, vocês já sabem, utilizo o alias app que criamos no início da aula. Models é diretório service? Não, não é o diretório service, agora é o diretório repository. Ponto e vírgula, e crio a classe com o mesmo nome do arquivo, e aqui sim eu estendo a conexão com o banco de dados que está em DB Connection. Dou Enter, o editor importou o use indicando onde está
esta classe que possui a conexão com o banco de dados. Internamente, crio um método público para poder ser chamado externamente. Utilizo função, a palavra reservada, e o nome será cadastrar o usuário. Eu deixo esse mesmo nome. No momento, deve receber como parâmetro uma string nome, vírgula, e também string e-mail. E ela deve retornar um void. Não, eu retorno true ou falso. Neste caso, será um boolean. Criar uma documentação básica. Primeiro, estou criando um repositório responsável em cadastrar o usuário. Aqui, string, faltou a letra G. E este método, ele recebe como parâmetro string e retorna, eu coloquei void, então deve retornar um boolean. Está apresentando erro no boolean porque eu não estou retornando nada. Posso colocar um return true só para não ficar apresentando o erro. Eu quero cadastrar no banco de dados. Eu crio uma query. Esta query vai ser um cadastrar, então é um insert. Insira os dados na tabela usuários e nessa tabela usuários insira nas seguintes colunas os seguintes valores. Pego o nome das colunas, ID eu não preciso porque auto-incrementa, o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Pego a coluna nome recebe o que estiver dentro do link nome. E aqui também a coluna e-mail recebe o que estiver no link e-mail. Se você não sabe por que utilizar link, abaixo vai ter um tutorial apresentando por que você deve utilizar query preparada para evitar SQL injection. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline cad underline usuário. Assim fica mais claro para identificar para que serve esta instrução SQL. Preciso preparar, utilizo o cifrão this. E agora, se eu chamar o método getConnection, eu consigo chamar, passo o mouse e ele está indicando que o getConnection é um método do tipo protect e ele pertence a esta classe. E por que eu consigo utilizar? Porque esta classe usuário repository, ele está herdando tudo desta classe de conexão. Eu tenho a conexão. Para preparar a query, utilizo prepare a query que está dentro da variável query cad usuário. Depois de eu preparar a query, atribua para cad underline usuário. Pego cifrão cad usuário e quero substituir utilizando o bind value, indicando que este link nome ele recebe o valor que estiver dentro desta variável nome que eu estou recebendo como parâmetro. E essa terceira parte não é obrigatória, mas você pode acrescentar para a sua aplicação ficar mais segura. Utilizo o PDO, porque a conexão com o banco de dados utilizado é o PDO, 2 pontos para resolução de escopo, em seguida parão e indico que o valor é uma string, parão str. Ele está apresentando um erro porque eu preciso importar. Eu coloco o mouse no final, seguro Ctrl, em seguida espaço, e o editor está auxiliando. Preciso importar o PDO. Conferir, use PDO. Correto? Anteriormente ele não apresentou o str. Eu apago o str e começo a digitar novamente. E agora sim, o editor auxilia que eu tenho do tipo string. Assim como eu fiz em relação ao nome, também implemento em relação ao link e-mail. O link e-mail recebe o que estiver vindo no parâmetro e-mail. E também é uma string. Coloquei o comentário, query cadastrar usuário, preparar a query, substituir o link. Agora, acessa o hífen quando executar corretamente a query. Se cifrão cad usuário execute para executar a query.
Se conseguir executar corretamente, acessa este if, somente o if está maiúsculo, não é minúsculo, ele retorna true, mas se não, else, retorna falso, indicando que não conseguiu executar corretamente. Eu não estou verificando se conseguiu cadastrar corretamente ou não, estou verificando se conseguiu executar corretamente a query. Mas você pode verificar se conseguiu cadastrar corretamente ou não. Aqui está implementado, significa que no cadastrar usuário, na Controllers, que é responsável em gerenciar as rotas, eu posso instanciar esta classe usuário repository, que é responsável em manipular os registros juntamente com o banco de dados. Controller, controlar e gerenciar as rotas. Models, responsável em manipular as informações juntamente com o banco de dados. Utilizo a palavra reservada new para instanciar, começo a digitar, o editor já auxilia indicando que eu tenho usuário repository. Ele está dentro de app models repository, por isso é importante utilizar o composer, ele auxilia. Você indica onde a classe está, por exemplo, esta classe repository, eu estou indicando onde ela está e quando houver necessidade de utilizar, eu simplesmente indico onde ela está, a classe que eu quero incluir. Depois que instanciei a classe, crio um objeto com o nome de CAD-usuário e próximo passo é verificar se utilizo o objeto CAD-usuário e chamo o método cadastrar, começo a digitar, ele já apresenta que eu tenho este método cadastrar usuário e este método cadastrar usuário do repository, ele precisa um nome e um e-mail. Eu recebo aqui como parâmetro, então vai ser uma string nome e também vírgula, acrescento string sendo o e-mail. São esses dois parâmetros. Quem chamar este método precisa passar esses dois parâmetros. E esses dois parâmetros eu passo para o repository, para a nossa models. Coloquei, ok. Podemos observar, a controllers recebe e envia para a models. A models recebe os parâmetros, cadastra no banco de dados e retorna true ou falso. Esse true e falso que eu preciso receber. Eu recebo aqui, se retornar true, acessa este if e retorna true. Significa que conseguiu cadastrar corretamente, ou eu deixo return true, mas depois eu coloco uma frase. Se não, else, não conseguiu cadastrar corretamente, acessa este else e retorna falso. Aqui já está implementado o cadastrar, mas observem que o meu teste está apresentando um erro, porque eu preciso passar como parâmetro, para quem chamar este método, passar como parâmetro o nome. Eu acrescento o nome César e depois o e-mail cesar@celc.com.br, os dois parâmetros. Se não houver erro nenhum, vai conseguir cadastrar corretamente. Eu executo o teste, executou corretamente, não houve erro, verifico no banco de dados se conseguiu cadastrar corretamente, sim, conseguiu cadastrar, passou no teste. Faço um novo teste executando, só para ter certeza, teste, segundo teste, verifico, cadastrou corretamente. Por que é importante fazer teste? Imagine que alguém veio no banco de dados e alterou, ao invés de deixar a coluna nome, alterou para name. Acha que é melhor deixar tudo em inglês. Alterou o nome da coluna, agora eu realizo o teste. Ele alterou o name porque precisou alterar por alguma razão em algum outro local do projeto. E ao invés de ele sair testando todas as funcionalidades, ele executa o teste. Ele alterou o nome da coluna, eu tento executar o teste. Vamos ver o que acontece. Temos um erro. Quer dizer que não passou no teste. Eu não precisei ficar fazendo teste manualmente. Eu simplesmente executei este arquivo. Poderia ter vários arquivos, vários testes. Para executar vários testes, você pode colocar outro arquivo depois.
ou tem outras formas para você executar todos os arquivos do diretório, mas no momento eu estou executando um único arquivo e ele não passou no teste. Inclusive, já temos o erro, coluna nome desconhecida. Temos um erro, não passou no teste. Eu sei que a maioria dos programadores, nós programadores, não gostamos de implementar teste, porque é algo chato implementar, mas vocês estão vendo a facilidade que nos fornece. Eu alterei no banco de dados o nome da coluna e ao invés de eu fazer o teste em todos os locais, eu simplesmente executei e ele já identificou que temos um erro. Não identificou a coluna nome. Retorno para a coluna correta. Ao invés de ser name, coloco nome. Conferir se passa no teste agora. Executo novamente este comando. Executando, passou no teste. Verifico no banco de dados, procurar, cadastrou o 3. Eu coloco César 4 e aqui também César 4. Executo o teste para conferir, cadastrou corretamente. Eu estou utilizando, importante, o PHP 8.2, conforme eu estou indicando no arquivo ler. Neste arquivo ler, é necessário ter o PHP 8.1 ou superior, também como o PHP Unit está indicando, PHP 8.1 ou 8.2. É claro, pode ser que quando você está assistindo, pode ser 8.1, 8.2 ou superior. Fechei todas as abas para ser mais fácil de visualizar. Aumento aqui um pouco de tamanho e desta forma eu apresentei para vocês como começar a implementar teste unitário e também vocês viram a importância de o utilizar. Havia feito uma alteração no banco de dados em função de alguma outra funcionalidade, mas ele quebra outras funcionalidades, por exemplo, no nosso cadastrar usuário. E através do teste eu consigo conferir se não houve quebra nenhuma no sistema. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.